Opa, economia? E agora? Toca uma música aí, DJ. Pois é, a gente ouve isso na noite, né? E a preparação do disc jockey para chegar até ali no trabalho da noite, para fazer ali a animação de uma festa, para fazer a trilha sonora dos momentos mais marcantes das pessoas, é uma trajetória de muito trabalho, de muita luta mesmo. Como é que é esse mercado da música eletrônica atualmente no Brasil? Os DJs foram colocando outros ritmos e a música eletrônica foi ganhando novos elementos. Se a gente já discutiu aqui no programa sobre o trabalho ali dos bastidores, da produção, do tratamento do marketing, da comunicação de um grupo musical, como é que é hoje o cenário de um DJ? E eu trouxe um dos melhores, Fabiano Silva, que é DJ, o F Silva, né? Tá cheio dos eventos. Xará, satisfação recebê-lo aqui no programa. A gente já bateu papo em outras esferas, já conversamos de muita coisa e hoje aqui no programa. Obrigado, viu? Eu que agradeço e sinto privilegiado de estar aqui representando, né, uma profissão que, de certa forma, em alguns momentos, as pessoas não dão tanto valor quanto deveriam. Eu penso dessa forma. Muito obrigado pelo convite e é um prazer imenso estar aqui conversando com você, batendo um papo aqui agora. Legal demais. Fabiano é o seguinte, Fabiano é de uma família de músicos, turma tocava ali na música, né, tem seus irmãos e tudo mais. Lembro do seu irmão com banda. Gente, só para deixar claro, assim, o Fabiano, nós somos amigos de infância. Somos vizinhos, jogamos muita bola juntos. Pois é, já torcemos aí para o nosso time também, que é um sofrimento danado, mas isso a gente muda para depois. Deixa para outra oportunidade. Mas o que acontece é o seguinte, e aí, nesse momento, você entra... como é que a música entra na sua vida ali e você entende ali, olha, o meu lance é produção, porque o DJ ele começa com um processo de produção, né? De certa forma, a música já está inserida no meu sangue desde criança. Em casa, meu irmão era colecionador de discos, de fitas, cassetes, então ele escutava música todos os dias, o dia inteiro, quando ele estava em casa. E aquilo ali foi eu aprendendo a conhecer alguns estilos, ele era muito do rock. Então eu comecei a escutar rock em casa. Então... era Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, RPM, o auge dessas bandas ali na década de 80. E isso foi me cativando a gostar de música. E meu irmão montou uma banda. E a banda ela é de thrash metal, inclusive, um rock bem pesado. Então em casa tinham vários instrumentos. Meu irmão montou um mini estúdio na loja que meu pai tinha. Então tinha bateria, tinha teclado, guitarra, contrabaixo, basicamente todos os instrumentos que uma banda de rock precisava ter, meu irmão tinha em casa, né, em parceria com seus amigos. E eu até tentei tocar instrumentos, mas assim, eu nunca me dediquei tanto, nunca consegui realmente me dedicar a tocar um teclado ou um contrabaixo, que era o que meu irmão tocava, ou mesmo praticar para ser um vocalista. Então acabou que o tempo foi passando, alguns anos, e eu fui conhecendo, depois de alguns anos, a música eletrônica. E aí eu me apaixonei pela música eletrônica. E música eletrônica, né, ela casa com DJ. Então eu fui conhecendo alguns DJs, conhecendo a cena, e aí eu me apaixonei cada vez mais pela profissão. E aí até em 2009 foi quando eu fiz o curso em São Paulo. Eu estava morando lá na época, encontrei uma oportunidade de ouro de fazer o curso. Casou o horário, casou tudo certinho, e eu consegui adentrar nesse maravilhoso, para mim no meu caso, né, ramo musical. Pois é, te fiz essa pergunta primeiro para a turma entender com quem a gente está conversando, bate-papo, mas também para tirar um raio-x dessa sua resposta. Todo mundo começa assim, né? Experimentando, buscando o caminho, e aí de repente tem uma oportunidade de fazer um curso para se profissionalizar e ter e mais à frente ainda e avançar. Hoje, quantos empecilhos tem na carreira de todo mundo? Todo mundo. Você vai começar uma carreira qualquer aí hoje, você vai ter problema. Qualquer carreira mesmo, você vai ter problema, vai ter pedras aí no caminho. Mas qual que é a maior pedra hoje no caminho dos DJs? É a profissionalização? A profissionalização é um deles. Hoje em dia, basicamente todo mundo pode ser DJ. A tecnologia veio para ajudar. Inclusive eu uso a tecnologia. Antigamente, né, tocava-se em fitas,
Nem era cassete, eram umas fitas mais antigamente eram umas fitas grandes, inclusive em rádios eram muito usadas esse tipo de equipamento. Passaram para o vinil, que também, de certa forma, era um equipamento complicado, porque você tinha que ter um equipamento que é caro, né? Um toca-discos para DJ, eles são muito caros. Os vinis não eram baratos também, não eram fáceis de achar. Depois passaram para os CDs, e agora a gente já está no MP3, que hoje é muito mais simples. Hoje no Spotify ou em qualquer outra mídia de streaming, você consegue encontrar basicamente todas as músicas. É muito simples, é muito fácil. E acaba que muitas pessoas entraram para o ramo, então, e não se profissionalizaram o suficiente, e acabam atrapalhando os profissionais da área. É um pensamento que eu tenho. Não é que é ruim a tecnologia, mas de certa forma tirou o brio, tirou a vontade de muitas pessoas em procurar conhecimento. Então, tem o DJ como um hobby, e não se preocupa necessariamente com as músicas que vão tocar, com o preparo antes do set, com uma animação de pista. Ele quer tocar o que ele gosta, e não necessariamente, às vezes, tocar uma música que vá inflamar uma pista, entendeu? Perfeito. E aí, dessa coisa de inflamar uma pista, a gente teve transformações na música no Brasil, né? Se a gente pegar a década de 80, você cita esses nomes todos aí que você citou, que a gente na década de 90 ali, na nossa adolescência, a gente ouvia e a gente passou a gostar. Eu sempre digo que a gente foi conhecer Legião Urbana, o Renato já tinha morrido, assim, conhecer de adentrar mesmo, pela nossa idade mesmo, que não bateu ali com aquela data da turma que era um pouquinho, que nasceu ali na década de 70. Mas aí o que acontece? Você tem esse processo lá da criação musical, ela vai mudando, você tem as fases da música ali, e eu estou enganado, mas pelo mercado, e a gente está no programa de economia, é legal a gente falar isso, pelo mercado, a música, de alguma forma, ela foi ganhando novos elementos para agradar o público, pegando esse embalo, ou seja, a música eletrônica que a gente tem no Brasil hoje, ela nem é tão parecida com a música eletrônica de outros lugares, exatamente por esses novos elementos? Sim, porque o mercado ele cobra público. E para você ter público, você tem que, de certa forma, se tornar popular. E o fato de se tornar popular, muitas vezes você vai usar, principalmente na música, elementos que não necessariamente são da raiz, daquele estilo que você está tocando, daquele estilo que você gosta. E muitos DJs entraram para poder serem populares, para ter mídia, para terem seguidores nas redes sociais, para terem shows com grande número de pessoas. Uma coisa que irrita bastante, agora está acontecendo aí o Big Brother, né? Aí a pessoa sai do Big Brother, aí os eventos chamam um ex-BBB para ser DJ na festa. Isso digamos meio que quebra, né? Prostitui. Exato. Vamos dizer assim, o mercado. É a palavra certa mesmo. Então, muitos, igual eu falei aqui no início, muitos estão não necessariamente porque gostam, estão pela fama, por ser papagaiados, né, prestigiados às vezes, e não é necessariamente um bom profissional. Você vê, por exemplo, alguns grandes nomes que tocam um estilo de música eletrônica que não é necessariamente tocado no resto do mundo, para agradar um público brasileiro. Então, por exemplo, você vê alguns DJs em eventos de sertanejo. Mas o que ele está tocando ali? Não é necessariamente a música eletrônica pura. Ele está tocando uma música eletrônica para agradar um público geral. É ruim? Não. Eu falo muito que alguns DJs da nova geração abriram, amplificaram o nosso trabalho. É muito interessante isso. Eu não gosto de alguns estilos que eles tocam, ponto. Mas eu acho que o trabalho que eles fizeram de levar a gente para a mídia, de trazer novos elementos em alguns momentos, foi interessante, foi importante para melhorar, inclusive, o nosso cenário. Melhorar, porque antigamente o DJ ele era considerado até não era considerado necessariamente músico, muitos ainda não consideram, tá? Não consideram a gente como músico. Apesar da gente tocar a música o tempo inteiro, a gente tem que selecionar as músicas, a gente tem que ter discernimento para produzir. E, detalhe, eu vou chegar nesse ponto ainda, produzir música. Produzir. Então, assim, até o Lulu Santos foi muito feliz no comentário que eu vi, uma entrevista que ele fez com o Pedro Bial, se eu não me engano, há um tempo atrás, e que ele e o Memê, o DJ Memê, lá do Rio de Janeiro, um excelente DJ, inclusive. Aliás, fez um dos melhores discos do Lulu Santos. Exatamente, e ele falou justamente isso. O Lulu Santos é um Lulu Santos antes do disco mixado e um outro depois do disco mixado. As músicas dele foram para as pistas de dança.
E ele se sentiu muito feliz com isso. Memê e eu, que era o disco do Lulu Exato. Santos, o primeiro disco E dele. ele ficou muito feliz. E ele comentou um negócio, ele fez um comentário fantástico, que o DJ ele é um sommelier de música. Perfeito. E é isso. A gente tem que escolher as músicas para tocar. E pegando esse embalo do sommelier, hoje acontece, por exemplo, na comunicação, todo mundo hoje é comunicador, mas o jornalista hoje ele é meio que um curador da notícia. Então ele está ali no dia a dia fazendo a curadoria daquilo, né? Isso é verdade mesmo? Não, vou apurar e vou colocar isso. Na música, guardadas as devidas comparações e proporções, o DJ faz isso, né? Ele começa a ter uma noção do que... Para ele apresentar o seu trabalho de maneira autoral, vamos dizer assim, ele precisa criar hoje, né? Não dá para ser só um tocador. Sim, sim. Quando a pessoa, principalmente, ela quer se diferenciar no mercado, ela tem que partir para a produção musical. Seja o estilo que for, né? Dentro da música eletrônica, às vezes dentro do funk, né? Que o funk, de certa forma, hoje ele está bem mais música eletrônica do que ele foi lá no início. Uhum. Antigamente o funk original, vamos dizer assim, que foi criado nos Estados Unidos, eram com bandas, né? Então James Brown era funk, mas era um funk com banda. Hoje o funk, necessariamente, ele é com um DJ, ele é com uma produção de música eletrônica. Assim como vários outros estilos que a gente pode falar aqui do house, do tech house, e entre uma infinidade de ritmos que existem dentro da música eletrônica. Então, para ele se diferenciar, para ele mostrar o seu trabalho real, muitos partem para a produção. E é importante essa produção porque diversifica o mercado, traz novos elementos, traz novas músicas, novas sonoridades. Isso é muito, muito legal e muito importante. Antigamente isso era muito restrito. Hoje, com a tecnologia, facilitou demais. A gente está falando aqui sobre a profissão e a gente vai terminar aqui esse primeiro bloco. Eu quero deixar uma questão para a gente discutir no segundo bloco. Como é que está o mercado hoje em Belo Horizonte? Como é que é isso em Minas Gerais, se é que a gente pode falar também da amplitude do interior, mas mais precisamente em Belo Horizonte? É um mercado leal? Tem espaço para todo mundo? Como é que são as discussões? Você me contava aqui de uma história, né? Começou com a casa, fechou tudo direitinho, aí aparece um outro profissional. Quem é o errado? O dono da casa? O profissional que aceitou fazer esse processo? Que a gente entendeu um pouquinho disso, porque as lembranças que eu tenho de acompanhar mais de perto essa questão musical em Belo Horizonte, ela passava por um problema que se chama amadorismo. Eu quero saber de você, a gente está amador ainda nesse processo, na relação músico, DJ com as casas? É isso que a gente vai discutir no segundo bloco. Eu quero agradecer demais a você que está acompanhando o nosso programa em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. É um breve intervalo, a gente volta rapidinho com o nosso Economia. E agora?